propósito hoje é a gente conversar um pouco sobre tóxico, tanto na gestante, quanto a toxoplasmose congênita. Um enfoque é que a gente converse sobre toxoplasmose na gestante imunocompetente. Então, a gente não vai falar na apresentação sobre pacientes imunossuprimidas. Então, depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, a gente complementa, tá? Então, a gente vai começar com a toxogestacional e a proposta de agenda, tá? É essa, a gente vai dar um breve histórico, né, sobre o micro-organismo, depois epidemiologia, as principais manifestações clínicas, o diagnóstico laboratorial, associado ao tratamento através do fluxo, né, de condução de casos, como fazer o segmento e mostrar os benefícios do tratamento da gestante para o feto. Então, o Toxoplasma gondii é um protozoário, cujo hospedeiro definitivo é o gato, né, são os felinos, que elimina, então, esse protozoário através de oocistos nas suas fezes que contaminam o ambiente. A partir daí, vários animais engolem, né, esses oocistos, e aqui a gente vê, então, são vários animais de sangue quente, né, e o ser humano, ou comendo hortaliças, ou entrando em contato com areia, terra contaminada, e levando isso à boca, né, ou então comendo carne desses animais que se infectaram, vai adquirir a infecção, e o nosso foco principal aqui hoje são as gestantes, que daí sim ela pode transmitir esse micro-organismo através da placenta para o feto. Então, a gente tem basicamente 3 formas infectantes do toxoplasma: a forma de oocisto, que é aquela que está presente nas fezes, os esporocistos que estão nesses oocistos vão maturar para esporozoítas em 2 para 3 dias, tornando-se, então, infectantes, contaminando verduras, hortaliças e areias, né? Principalmente não as crianças que brincam em parques de areia, ou então pessoas que fazem jardinagem podem se expor a essa forma infectante. Aí a gente também tem a forma de taquizoíta, que é a fase aguda da doença, então esses cistos, né, esses esporozoítas no intestino, vão invadir a mucosa intestinal e vão se transformar, então, nessa fase, né, infectante, que é o taquizoíta, que multiplica rapidamente e vai para todos os tecidos do animal. Esse micro-organismo, então, ele fica latente nos tecidos, em vários tecidos, pode ficar latente em músculos, no cérebro, em fundo de olho, né, em retina, e ele, então, ele fica latente numa fase crônica de bradizoíta, onde ocorre, então, uma multiplicação lenta e pode ter reativação. E aqui, então, quando a gente ingere carne de animais, né, que tem, por exemplo, gado, né, que tem esse micro-organismo no músculo, a gente vai adquirir essa forma de bradizoíta e que no intestino, então, vai ser liberado e vai se converter em taquizoíta, que é a forma responsável pela fase aguda e que leva, então, ao processo inflamatório e lesão celular, com todas as consequências da infecção. A maioria das infecções congênitas, elas são decorrentes da infecção primária na gestação, ou seja, é a primeira infecção que acontece na gestante. Pode acontecer infecção em caso transmissão fetal, né, em caso de reativação, então nas imunossuprimidas, que como nós falamos, nós não vamos conversar hoje, mas também pode acontecer reinfecção por cepas distintas. Nesses casos, como a gestante já teve uma exposição prévia, tem algum grau de imunidade, tende a ocorrer menos transmissão fetal. Então, a grande maioria das infecções congênitas ocorrem quando a mãe adquire essa infecção pela primeira vez durante o período gestacional. Ocorre essa transmissão para o feto, em caso de mães infectadas, durante todo o período da gravidez, e no começo da gravidez costuma dar mais sequelas para o feto.
Então, vocês veem que a prevenção, ela é importante durante toda a gestação, principalmente para aquelas gestantes que ainda não tiveram a doença previamente à gestação, mas também para aquelas que já tiveram a doença, porque a gente tem cepas diferentes, e no nosso país, a gente tem cepas mais agressivas do que países da Europa, por exemplo. Então, quando a gente avalia aqui o início da infecção, conforme o período da infecção, e as taxas de infecção fetal e de lesões, vocês veem que o início da infecção, se ocorrer, né, próximo, né, à concepção, ou no primeiro trimestre, essa taxa de infecção é muito baixa, tá? Pode ficar em torno de 2% ou até menos. À medida que o tempo vai passando, o tempo da gestação, vai aumentando a chance de transmissão fetal e chegando próximo ao parto a mais de 80% de risco de transmissão, caso a gestante adquira infecção próxima ao parto. Por sua vez, as lesões que acontecem na criança, elas são inversamente, né, proporcionais ao período, né, da gestação. Então, se a gestante adquire infecção no primeiro trimestre e a criança se infecta, o risco de ter lesões graves, incluindo o sistema nervoso central, chega perto de 80%. Já aquelas gestantes que se infectam próximo ao parto, o risco de acometimento fetal é menor, menos de 5%. Já as lesões oculares, elas acontecem durante todo o período gestacional. Então, a criança vai ter risco, né, de ter uma infecção com lesão ocular de 60, 65% até mais de 80%. Então, o risco maior nessas infecções realmente é a lesão ocular. Então, a taxa de transmissão aumenta à medida que a gestação progride, mas as lesões são mais graves se a infecção acontece no início da gestação, enquanto que as lesões oculares vão acontecer durante todo o período gestacional. Em relação à epidemiologia, tem vários estudos brasileiros, né, mostrando altas taxas de prevalência de gestantes que já tiveram contato com o micro-organismo, variando de 60% ou um pouco menos até 91%. Mas isso, para a gente, mostra que ainda temos muitas gestantes susceptíveis. Então, se por um lado, tem locais do Brasil que você tem alta frequência de mulheres que já entraram com um micro-organismo, por outro, ainda a gente tem um risco de 20% a 50% nas diversas regiões do Brasil de mulheres que ainda não entraram em contato, ou seja, ainda são susceptíveis e com risco de adquirir a infecção durante a gestação e fazer aquela forma, então, de prima infecção, que é de maior risco de transmissão fetal. Hoje, a estimativa, então, em função dessas diferentes prevalências, é que nasçam no Brasil de 5 a 23 crianças infectadas para cada 10 mil nascidos vivos. A infecção materna é, na grande maioria das vezes, assintomática. Quando a gestante apresenta alguma manifestação, ela pode apresentar febre, mialgia, um exantema, então um racho cutâneo, mal-estar, cefaleia, e às vezes apresenta adenomegalia, então gânglios, principalmente em cadeia cervical posterior, pouco aumentados, né, e que é um sinal, apesar de infrequente, que é o mais específico, que mais chama atenção para essa possibilidade diagnóstica. A gente fez um levantamento dos nossos casos de toxoplasmose em gestantes na Universidade Estadual de Londrina. Foi um período de busca curto, mas que demonstrou que 64% das nossas gestantes, um pouco mais que 64%, eram assintomáticas, cujas crianças eram infectadas ou suspeitas de infecção, né? Então, e entre as manifestações, a adenomegalia aconteceu em somente 6% dos casos. A grande maioria das nossas pacientes teve cefaleia, que é um sintoma totalmente inespecífico, né?
Isso demonstra a importância de se fazer um diagnóstico laboratorial. Então, é importante que você faça o rastreio sorológico periódico para detecção dessas mulheres que se infectam e que não vão apresentar sintomas e podem passar desapercebidos, né? O diagnóstico laboratorial, ele pode ser feito através de exames diretos ou indiretos. Os exames diretos, quando você pesquisa o micro-organismo em vários materiais, pode ser feita a pesquisa em sangue, medula óssea, líquor, líquido amniótico, no caso, então, das gestantes através da amniocentese, humor aquoso, né, lavado broncoalveolar, vários tecidos, e aqui no nosso caso, o tecido que chama atenção, né, que poderia ser investigado também é a placenta. Então, a partir desses materiais, você pode fazer uma pesquisa direta, ou então fazer inoculação, né, em camundongos ou até cultivo celular. Em tecidos, você pode analisar em materiais de biópsia a presença de focos de taquizoítas ou cistos. Além disso, de exame direto, que está cada vez mais sendo divulgado, e o Brasil está evoluindo bastante, tem vários centros de referência já fazendo esse tipo de investigação, é a pesquisa do DNA, do toxoplasma, né, por biologia molecular, através da metodologia de reação em cadeia de polimerase, naqueles mesmos tecidos que eu já falei para vocês, e que aqui, então, cabe ressaltar, né, no líquido amniótico, a partir da amniocentese, pode ser realizado, então, o diagnóstico. É um procedimento que só pode ser realizado a partir de 18 semanas de idade gestacional, pelo risco que acaba contraindicando esse procedimento antes de 18 semanas, e que tem uma sensibilidade variável, tá? Conforme o período gestacional, a época pós-início da infecção em que o exame é realizado, de 40% até quase 100%. É um exame que não é recomendado depois de 33 semanas de idade gestacional também, porque daí a sensibilidade cai muito. Mas tem uma excelente especificidade. Então, o exame positivo realmente vai indicar, né, que deve ser o toxoplasma. O risco de um falso positivo é muito pequeno. Mas o falso negativo pode acontecer conforme o trimestre, né, da gestação, conforme também o fato de ter demorado muito para fazer o procedimento após o início da infecção. Então, se você tiver uma infecção e demorar muito para realizar o procedimento, pode ser que não tenha mais um micro-organismo no líquido amniótico e você não consiga mais detectar o DNA. Além disso, é um método que exige, né, um médico treinado para a realização do exame. Esse exame já foi incluído pela ANS no rol de exames, então já está sendo coberto pelos planos de saúde. No SUS, a gente tem alguns laboratórios de referência, principalmente vinculados à pesquisa, que realizam esse exame. O que fica na prática, para a grande maioria dos serviços, é fazer o diagnóstico laboratorial através de exames indiretos, ou seja, pesquisar anticorpos específicos contra o parasita. Então, no caso, a gente pode fazer pesquisa de anticorpos da classe IgM, IgG e IgA. Os anticorpos da classe IgM e IgA são anticorpos de fase aguda. O primeiro a aparecer após o início da infecção é o IgM, seguido do IgA, que aparece em torno de 2 semanas após o início da infecção. A IgG também aparece depois de 2 semanas, atingindo um pico de concentração entre 4 e 6 semanas. Porém, a IgG, ela persiste durante muito tempo numa forma de cicatriz sorológica. Então, quando a gente analisa aqui a curva de anticorpos, né, após a infecção, então você tem aqui, logo após a infecção, a elevação da IgM, então a IgM vai ascendendo, né, atingindo um pico em torno de 1 a 2 meses, e isso, essa concentração vai decaindo até que negativa, tá? Algumas mulheres acabam tendo detecção durante um período mais prolongado da IgM. A IgA, ela tem uma meia-vida mais curta,
e um tempo de produção também mais curto, ela aumenta rapidamente e menos de 6 meses já cai a sua concentração. Já a IgG, dependendo do método, você pode detectar durante a vida toda em altos títulos. Aqui a gente demonstra uma metodologia, que é o ELISA, né? Então, o pico vai acontecer em 2 a 3 semanas e vai se manter elevado durante muito tempo. Já métodos com menos sensíveis vão ter um título de anticorpo mais baixo. E esse título, então, esse título, então, ele cai, mas também vai se manter durante muitos anos. Existem algumas situações que vão levar a um diagnóstico, a uma suspeita diagnóstica de toxoplasmose, porém, a IgM positiva, nesses casos, pode ser, na verdade, um falso positivo. Então, a IgM não demonstra só infecção aguda, mas pode estar presente em reação cruzada com outras infecções virais, em especial com Epstein-Barr vírus, da mononucleose, citomegalovírus e o vírus da rubéola. Nesses casos, essa reação cruzada que acontece com anticorpos heterófilos, que são produzidos para essas infecções virais, costumam demonstrar um título de anticorpo bem baixo. Então, os níveis de anticorpos da classe IgM, aqui nesses casos de reação cruzada, são próximos ao ponto de corte do método. O fator reumatoide também é um outro fator que pode levar a um resultado falso positivo da IgM. Então, os gestantes com doenças autoimunes podem apresentar fator reumatoide positivo e levando uma reação cruzada, no caso, com IgM para todos. Um outro método que é muito utilizado para fazer o diagnóstico diferencial, diagnóstico de fase da infecção da toxoplasmose, e isso é importantíssimo em relação à gestação, é o teste de avidez de IgG. O teste de avidez de IgG, ele analisa a afinidade do anticorpo IgG pelos antígenos do toxoplasma. Quando essa infecção é muito recente, esses anticorpos estão um pouco ávidos, ou seja, eles reconhecem poucos antígenos de toxoplasma. À medida que o tempo vai passando, os anticorpos acabam reconhecendo mais os epítopos e ficando mais ávidos pelos antígenos. Então, eles acabam tendo uma alta avidez, uma forte ligação pela IgG. Então, a baixa avidez significa uma infecção com menos de 3 para 4 meses, dependendo do método, que vocês vão ver no laboratório, no valor de referência. Então, 3 para 4 meses, uma baixa avidez significa uma infecção recente. Já uma infecção maior que 4 meses, a mais de 4 meses, vai levar a um teste de alta avidez, de alta afinidade desses anticorpos. Então, é um teste bastante utilizado na gestação para que a gente diferencie se essa infecção aconteceu antes da gestante, engravidar, ou foi no decurso da gestação. Então, aqui mostrando, os títulos de anticorpos, a IgM, então a gente tem um aumento da IgM, porém a IgM ainda está detectável, mesmo em casos já com mais de 4 meses da infecção. A grande questão desse teste é que a gestação dura 9 meses, normalmente dura 9 meses. Então, você tem que interpretar esse teste considerando a idade gestacional. Para definições de casos de toxoplasmose na gestação, há um protocolo do Ministério da Saúde, foi publicado em 2016, para título de notificação e finalização dos casos. Esse protocolo, então, ele leva em consideração, eu vou mostrar para vocês, os exames sorológicos, e a gestante ela pode ser categorizada como caso suspeito, provável, confirmado ou descartado. Depois nós vamos falar da toxoplasmose congênita. Então, em relação à gestante,
Um caso é dito confirmado quando há soroconversão, ou seja, ela tem todos os anticorpos negativos e no decorrer da gestação os anticorpos ficam positivos, tanto da classe GG quanto da classe GM. Outra possibilidade de confirmação é a detecção do DNA, né, do parasita, em líquido amniótico. Então, como a gente comentou, né, é um exame direto que também confirma a presença do micro-organismo no útero, né? A outra possibilidade é quando você confirma a infecção da criança depois do nascimento. Então, essas são as 3 clássicas possibilidades de confirmação de um caso: soroconversão, detecção do DNA em líquido amniótico ou a confirmação da infecção congênita após o nascimento. O teste de avidez, ele ajuda, né, para a gente tentar esclarecer se essa infecção foi recente ou não. Então, uma avidez fraca sugere fortemente uma avidez, uma infecção recente. O que a gente tem de caso provável? Caso provável é aquela gestante que tem IgM reagente, ou seja, um anticorpo de fase aguda, e o IgG ainda está em fase de ascensão, porque é uma infecção recente, os títulos de anticorpos estão se elevando. Ou então, aquela gestante que coletou, né, o exame após 16 semanas de idade gestacional, com valor bastante elevado, e a avidez veio fraca ou indeterminada. Então, você pode ter perdido a oportunidade, né, de detectar a soroconversão, mas você tem um perfil sorológico que sugere fortemente uma infecção recente, com avidez fraca ou indeterminada e títulos muito elevados de IgG. Além disso, é categorizado aqui como caso provável aquela gestante que não conseguiu fazer a avidez ou cuja avidez foi realizada, mas somente após 16 semanas de idade gestacional, ou seja, ela perdeu a oportunidade daquela janela de 16 semanas de definir se ela, nos primeiros meses de gestação, já era considerada imune, ou seja, já tinha exposição prévia ou não. Então, fazendo após 16 semanas e a avidez muito forte, você não tem certeza que essa avidez tenha sido fraca no primeiro trimestre. Então, ela é uma provável, não dá para excluir e nem confirmar a infecção. O caso suspeito é uma gestante com IgM reagente ou IgM indeterminado, com IgG reagente ou não, mas que tem uma história clínica, um ultrassom sugestivo, ou que esteja num momento de surto, né, vivendo, né, num local com surto por toxoplasmose. E o caso descartado é aquela gestante que você já tinha presença de IgG antes da concepção, ou que você tem um quadro de IgG, de avidez de IgG forte, até 16 semanas de idade gestacional, ou então que você tem uma IgM reagente, mas na evolução essa IgM não aumenta o valor, ou não há soroconversão concomitante de IgG. Então, é só uma IgM positiva, em título baixo, sem elevação de IgG, sem detecção de IgG, o que sugere, então, um IgM falso positivo. Então, essa é a situação que a gente descarta a infecção aguda materna. Em relação, a gente vai colocar na forma de fluxo, e aqui eu trago a importância do fluxo do Ministério da Saúde. Esse fluxo, ele foi apresentado em 2020, foi o fruto de um trabalho de um grupo de especialistas para tentar nortear, né, tanto o diagnóstico quanto o tratamento durante a gestação e da toxoplasmose congênita. E no caso da gestante, esse fluxo, ele dividiu, né, a conduta em relação à gestante, caso o exame tenha sido realizado até 16 semanas de idade gestacional, ou então se o exame foi realizado a partir de 16 semanas de idade gestacional.
E esse ponto, né, de corte de 16 semanas se deve ao teste de avidez que eu acabei de explicar para vocês, né? Porque é um teste, então, que com essa idade gestacional vai nos ajudar a nortear a conduta em relação à gestante. Então, primeira sorologia realizada até 16 semanas naquela gestante suspeita, ou seja, aquela que tem o IgM reagente, tá? A primeira coisa que se deve atentar é que essa avidez, ela deve ser realizada nesta mesma amostra em que você tem a IgM reagente. Então, você não pode perder tempo de coletar uma nova amostra, aguardar um novo resultado, porque o tempo vai mudar também o resultado do exame. Então, deve ser realizado o teste de avidez nessa mesma amostra em que a gestante tem uma IgM reagente. Então, pede-se a sorologia na primeira consulta, se essa consulta, então, aconteceu até 16 semanas de idade gestacional, você realiza a IgM, deu positivo, na mesma amostra faz a avidez. E, uma vez IgM reagente, já começa a espiramicina, frente a uma suspeita. A avidez é fraca, você tem duas possibilidades. Se você estiver no serviço que é possível fazer aminocentese e PCR do líquido amniótico, você agenda esse exame com 18 semanas, que é a partir dessa idade que é permitido ser realizado esse exame com mais segurança. Então, você agenda o exame, a gestante fica em uso de espiramicina até 18 semanas, e o PCR do líquido amniótico, então, vindo positivo, você troca o tratamento para sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Por que de trocar o tratamento? Porque a espiramicina, ela tem uma molécula grande, ela não passa a barreira placentária. Já a sulfapirimetamina, elas passam a barreira placentária, e uma vez que esse feto está infectado, que o PCR veio positivo, você já começa a tratar o feto, reduzindo as sequelas, portanto. Nessa situação, então, em que você consegue fazer o PCR de líquido amniótico, se o PCR vier negativo, você está autorizado a realizar, manter a espiramicina e realizar ultrassom mensal, acompanhar de perto essa gestante para detectar, né, durante o acompanhamento pré-natal, durante o ultrassom de rotina, se há alguma alteração desse feto. Caso haja alguma alteração, troca-se o esquema para sulfapirimetamina e ácido folínico para tratar o feto. Caso não haja alteração nenhuma, você está autorizado a manter a espiramicina até o final da gestação. Grande maioria dos serviços no Brasil não tem a possibilidade de realização desse exame, então a recomendação é que, na falta da amniocentese, a partir de 16 semanas, se você não tiver como excluir, então, a infecção fetal, né, pela amniocentese, a partir de 16 semanas, você deve trocar o esquema de espiramicina para sulfapirimetamina e ácido folínico até o parto. Considerando, né, que você tem aí o teste de avidez já na primeira amostra de sangue dessa mulher até 16 semanas, se a avidez veio forte, significa que ela se infectou antes de 16 semanas de idade gestacional, ou seja, previamente à gestação. Portanto, nesse caso, com a avidez forte no primeiro trimestre, você está autorizada a suspender o tratamento, porque exclui a infecção aguda durante a atual gestação. A segunda situação, então, no fluxo do Ministério, seria a primeira sorologia realizada com 16 semanas ou mais de idade gestacional. Nesse caso, se a sorologia, se a sua primeira sorologia já detectar IgM reagente, você já inicia espiramicina, programa a realização do líquido, da coleta do líquido amniótico, mesmo o raciocínio anterior, mas se você não tem a possibilidade de fazer amniocentese, a partir do diagnóstico, você já pode, então, trocar para sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, e mantém esse tratamento até o parto. Aquela gestante que é suscetível, ou seja, aquela que tem IgG e IgM não reagentes, essa é uma gestante de risco, deve ser realizada a monitorização frequente sorológica. Grande maioria dos protocolos nos estados tem adotado a sorologia trimestral.
No Paraná, a gente tem realizado a sorologia trimestral desde 2006, quando foi implantado o programa no nosso município, em Londrina, mas existem algumas recomendações em locais de maior risco, em que você pode fazer essa sorologia de uma forma até mais frequente. Na França, em gestantes suscetíveis, é realizado mensal. Então, no mínimo, trimestral deve ser feito essa sorologia de rotina. Além disso, esse novo protocolo do Ministério também recomenda a realização da sorologia de gestantes suscetíveis na hora do parto, para detectar aquelas que se infectaram muito próximo ao parto, sabendo principalmente que a taxa de transmissão aí é muito elevada. Gestantes que têm sintomas, né, que apesar de baixa incidência, né, que isso aconteça, as gestantes com sintomas sugestivos, é realizada a sorologia imediatamente na suspeita diagnóstica. Aquelas que são suscetíveis devem realizar ultrassom obstétrico a cada 2 a 3 meses. E, além disso, orientação de medidas preventivas. Essas medidas preventivas, como eu disse, elas devem ser para todas as gestantes, mas em especial para essas suscetíveis, lembrando em todas as consultas, todas as maneiras, né, de transmissão, para que, de uma forma muito clara, a gestante não se exponha ao risco de adquirir a infecção durante a gestação. O tratamento daquelas que estão em investigação, né, ou que foi excluída a infecção fetal por PCR de líquido amniótico, deve ser, então, com espiramicina, que é a rovamicina, né, na dose de 2 comprimidos de 8 em 8 horas, que dá 3 gramas de 8 em 8 horas, preferencialmente em jejum para melhorar a absorção. Para gestantes no primeiro trimestre e até 16 semanas, também é o mesmo tratamento, uma vez que a pirimetamina, ela é teratogênica e é contraindicada nessa idade gestacional. Já gestantes, então, a partir de 16 semanas, ou cuja infecção fetal foi confirmada, deve-se mudar, então, o tratamento para pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico. Então, a pirimetamina, nos primeiros 2 dias, há uma dose de ataque, uma dose maior, e depois a dose de manutenção, são 2 comprimidos uma vez ao dia, tentato comprimido de 25 miligramas. A sulfadiazina, existe uma recomendação de dose por miligrama por quilo, de 75 miligramas quilo dia, até um máximo de 4 gramas dia. Então, a opção de fazer 2 comprimidos de 6 em 6, ou a dose de 3 gramas dia, que seria a dose mínima, né, em média, pelo peso da gestante, aí teria que ver o peso da gestante, que seria 2 comprimidos de 8 em 8. Ou então 4 comprimidos de 12 em 12. Também é possível, porque é uma medicação que tem uma meia-vida mais longa. Então, a gestante que vai fazer a opção de tomar, receber o tratamento de 12 em 12, tem que atentar que são 4 comprimidos de 12 em 12. O ácido folínico, a apresentação que temos é de 15 miligramas, então a dose mínima é de 1 comprimido ao dia. Porém, isso deve ser ajustado conforme cada paciente. Tem paciente que precisa de dose até 3 vezes maior que essa. Então, depende do paciente. Então, começa-se com 15 miligramas, mas o ajuste da dose vai depender depois do segmento. Então, falando de segmento, é muito importante que as gestantes com diagnóstico de infecção aguda seja realizada a confirmação sorológica, repetida sorologia, infelizmente acontece erros laboratoriais, troca de amostra, então é importante que seja confirmada a sorologia, realizado um hemograma inicial, para você ter depois parâmetro para acompanhamento. O primeiro hemograma de segmento deve ser realizado com 1 semana de tratamento, porque
A sulfa e a pirimetamina, em especial a pirimetamina, são mielotóxicas, e depois você realiza um novo hemograma após 15 dias, e após mensal, conforme os valores do hemograma que você vai encontrando. Caso comece a apresentar anemia, leucopenia, neutropenia ou plaquetopenia, você já aumenta a justa dose do ácido folínico e repete um hemograma mais precocemente, entre 3 e 7 dias, a depender dos valores que você encontrar. As enzimas hepáticas também devem ser realizadas inicialmente e com 15 dias de tratamento. Depois, só se houver alguma indicação clínica ou algum efeito colateral específico. Então, para gestantes com infecção aguda, é obrigatório realizar a notificação, instituir o tratamento, acompanhamento da ultrassom mensal. Todas essas gestantes devem ser encaminhadas para o oftalmologista. Não é infrequente você encontrar lesões, e aí a importância de acompanhamento para avaliação da acuidade visual, anotar todos os detalhes no cartão de pré-natal, exame que foi realizado, de preferência técnica, valores, né, qual medicamento que foi iniciado, em que período que foi iniciado, a data, né, do início e a idade gestacional, para que isso facilite, na hora do nascimento da criança, a interpretação em relação à condução do bebê. E toda criança cuja mãe é suspeita, né, ou confirmada de infecção por toxoplasma, deve ser acompanhada já na maternidade investigada e acompanhada depois, durante os primeiros meses de vida. Aqui eu trouxe alguns artigos mostrando o benefício do tratamento da gestante em relação às sequelas fetais. Então, esse artigo é de 2005, e ele traz uma corte, né, de 13 centros europeus, com 224 gestantes incluídas, em que, com o tratamento, houve uma redução de 72% de calcificações cerebrais, considerando o tratamento precoce, ou seja, aquele que foi iniciado com menos de 4 semanas de soroconversão. Então, nesses países, é possível a realização de sorologia mensal, então detectou-se essa soroconversão precoce e o início do tratamento com menos de 4 semanas. E, nesse caso, o tratamento precoce dessas crianças foi protetor, mostrando, então, uma proteção para lesões cerebrais, o que realmente mostra o benefício do tratamento precoce. Nesse outro artigo, que foi publicado daí em 2008, avaliando os fatores de risco de retinocorodite nos primeiros 2 anos de vida em crianças cujas mães foram tratadas. Esse foi um estudo realizado na França, em que acompanhou 335 crianças, e que eles avaliaram ter tido ou não atraso para o tratamento. Então, aquelas que foram tratadas com mais de 8 semanas da soroconversão da mãe, e aquelas com menos de 8 semanas. E eles viram que tratamento tardio, com mais de 8 semanas, levou um risco de 2,5 vezes maior de lesão ocular e 4,3 vezes maior de calcificação cerebral. Nesse outro estudo, daí já publicado, em 2010, então, no decorrer dos anos, vocês estão vendo aí, já mais de uma década, né, um estudo multicêntrico europeu, em que teve 4 anos de seguimento, com avaliação de manifestações na criança, então, convulsão, encefalopatia, déficit auditivo e morte. E eles viram que a probabilidade de lesão grave de sistema nervoso central e até morte em crianças cujas gestantes não eram tratadas, era maior do que naquelas que eram tratadas. Então, as gestantes tratadas, houve uma proteção de 80% das crianças em relação a quadros graves de sistema nervoso central e morte. Então, mostrando realmente o benefício do tratamento da gestante.
Aqui mais um estudo da Alemanha mostrando, eles usaram espiramicina até 16 semanas e depois houve a troca para sulfapirimetamina e ácido folínico até a definição da infecção fetal. Caso confirmasse, eles mantinham o tratamento, porque eles fizeram PCR de líquido amniótico e ultrassom seriado. Eles detectaram doença sintomática na criança, cuja mãe foi tratada com menos de 4 semanas de soroconversão, em 19% dos casos. Aquelas, por sua vez, que foram tratadas com mais de 8 semanas da soroconversão, houve um acometimento da criança em 70% dos casos. Então, realmente, uma diferença significativa, né, entre os dois grupos, mostrando o benefício do tratamento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a toxoplasmose congênita. Então, a proposta da agenda em relação à toxocongênita são as manifestações clínicas, o diagnóstico laboratorial, tratamento, segmento e os benefícios do tratamento. Então, começando pelas manifestações clínicas, à semelhança da gestante, a grande maioria das crianças vai ter uma infecção subclínica, ou seja, não tem manifestações ao nascimento. Aquelas que vão adoecer, podem manifestar forma grave, porém podem manifestar doença no decorrer dos meses de vida. A forma grave clássica da tétrade de Seib, que apresenta corioretinite, calcificação cerebral, hidrocefalia e convulsão, né, é uma forma que costuma acontecer em crianças cujas mães se infectaram no início da gestação e não foram tratadas. Felizmente, essa forma grave a gente tem visto cada vez menos. Já as doenças mais leves no primeiro ano de vida ainda acontecem, são crianças que começam a ter febre, sem foco, adenomegalia, esplenomegalia, mau ganho de peso, ou então estrabismo, né? Ou então essas crianças vão apresentar, vão ter uma infecção subclínica, inaparente, porém vão manifestar a doença numa fase tardia, na forma de sequela, né, ou numa recaída, numa reativação de um foco de toxoplasma durante a infância ou adolescência, quando então começam a ter algum prejuízo do desenvolvimento, déficit de linguagem, déficit de aprendizagem, ou então déficit visual. E aí, durante um exame oftalmológico de rotina, vai ser detectada a lesão ocular em fundo de olho pelo oftalmologista. Então, vocês veem que é um espectro da doença, né, e que é muito importante você fazer um diagnóstico mais precoce possível para tentar evitar que essas sequelas se instalem, né, e levem a um prejuízo, então, muito grave para esse paciente. Vários estudos brasileiros, e aqui a gente vale a pena citar, que são estudos de serviços de referência, né, eles citam manifestações clínicas numa frequência de 56% até 100% das crianças, né, e a maioria delas, cujas mães não foram tratadas. Dentre essas manifestações, a mais frequente é, sem dúvida, a lesão ocular. A corioretinite tem uma frequência que pode chegar a 80% ou mais, como eu já disse. As calcificações cerebrais têm uma frequência variável, e a hidrocefalia e a microcefalia, felizmente, têm uma menor frequência de apresentação. Esse aqui é um estudo nosso, publicado, né, em 2014, um levantamento de 10 anos, uma corte retrospectiva, numa época em que ainda não existia o programa de vigilância de toxoplasmose no nosso município, e a gente teve exatamente, né, esse perfil de pacientes, 65% das crianças sintomáticas. Das manifestações, a que foi mais encontrada foi a hepato ou esplenomegalia. Porém, quando a gente avaliava, né, no decorrer da investigação dessa criança, porque essas são as manifestações do primeiro mês de vida nessa tabela, né, mas quando a gente avaliava as manifestações das crianças no decorrer do acompanhamento ambulatorial,
58% tinham corioretinite. E mais de 70% tinha alguma manifestação de lesão ocular. Estrabismo, microftalmia, uveíte, catarata. Então, existiam outras manifestações oculares presentes, mas a mais frequente foi a corioretinite. Essa questão da lesão ocular, a importância da lesão ocular, né, nos casos de toxoplasmose, é levantada nesse artigo, né, de revisão que foi feito com a participação da doutora Eleonor, de Porto Alegre, que faz parte do grupo de especialistas do Ministério da Saúde. Essa publicação, ela mostra exatamente isso, que no Brasil, nós temos cepas de toxoplasma que são mais agressivas. Os pacientes, né, aqui nessa revisão, as crianças que tiveram screening no período neonatal, com a participação dos pacientes da doutora Eleonor, 30 crianças, né, tiveram lesão ocular, em comparação com a Europa, que a chance, né, de ter lesão ocular, perdão, é de 50% no Brasil, contra 10% na Europa, comparando aqui a corte do Brasil de 30 crianças e a corte de 280 na Europa. Então, o risco de lesão ocular na nossa população é maior em função das nossas cepas, que realmente são mais agressivas, com um risco de ter lesão até os 4 anos de idade no Brasil, 5 vezes maior do que na Europa. Então, as lesões também, além de serem mais frequentes, elas são mais graves, acabam acometendo mácula, levando a mais sequela visual. Então, o prejuízo na visão nessa população foi 87% contra 29% dessa corte da Europa. Então, realmente, é preocupante essa doença em relação ao que ela pode levar de sequela ocular nos nossos pacientes. Como a maioria das crianças, né, são assintomáticas, principalmente se as mães receberam tratamento durante a gestação, a maneira que a gente tem também de fazer o diagnóstico em pediatria e precoce é através da sorologia. O que a gente pode dizer que é uma criança assintomática? Então, é uma criança assintomática aquela que não tem alteração no exame físico, no exame oftalmológico, no exame de imagem e nos exames inespecíficos. E, por sua vez, ela tem infecção documentada por sorologia. Então, uma criança infectada assintomática é exatamente essa, cujo rastreio inicial foi realizado, né, e você não detectou alteração em nenhum órgão-alvo. Então, uma criança infectada assintomática é aquela que tem exames específicos, né, sorológicos ou PCR positivo, mas que não tem manifestação clínica envolvendo exame físico, exame oftalmológico, exame de imagem de sistema nervoso e demais exames inespecíficos. Então, nesse fluxo do Ministério, né, dessa nossa técnica de 2020, também é abordada a conduta em relação à criança. O primeiro quadro desse fluxo, da parte da criança, já fala que quando a criança tem infecção sintomática ou confirmação da infecção fetal, ou seja, quando ela nasce, você já tinha um PCR de líquido amniótico positivo, ou ela está sintomática ao nascimento, cuja mãe já tinha diagnóstico pré-natal, qual é a conduta a ser realizada com essa criança? A gente colhe uma sorologia pareada, compara, isso está sendo muito importante para a comparação do exame da mãe e da criança, completa a investigação desse bebê, colhe o líquor, hemograma, enzimas hepáticas, faz um ultrassom transfontanela, há serviços que já fazem a tomografia e um exame de fundo de olho e já começa o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Além disso, já notifica o caso na maternidade. E aquele recém-nascido que é suspeito, ou seja, a mãe teve suspeita de infecção durante a gestação, mas a criança nasce assintomática, que eu já defini para vocês, né? O que você tem que fazer?
colhe a sorologia pareada da mãe e da criança, e aqui na criança é recomendado que você faça IgM, IgA e IgG, compara os títulos dos dois. Essa comparação está sendo muito útil, porque cada vez mais nós temos novas metodologias, metodologias que comparam os tipos de anticorpos, inclusive. Muitas vezes tem troca de amostra, tem resultados discordantes do pré-natal, que a gente esclarece na hora do parto. Além disso, com a ampliação do teste do pezinho, a gente já tem a oportunidade de ter uma amostra da criança já coletada, né, para aqueles casos que o teste do pezinho pode vir positivo ou inconclusivo, para comparação. Então, essa amostra coletada na hora do parto, de mãe e bebê, tem sido cada vez mais estimulada. Então, como fazer o diagnóstico laboratorial dessas crianças? Hoje a gente tem vários métodos automatizados, os métodos mais utilizados são o ELISA, em especial o ELISA de captura para detecção de IgM, o microenzimático, que também é um método de ELISA, quimiluminescência, eletroquimiluminescência, e o ELFA, que é um método mais específico para confirmação de alguns casos e está presente em alguns laboratórios só de referência do país, inclusive no SUS. Então, na prática, a gente lança a mão hoje dos métodos de ELISA ou quimiluminescência. No caso da criança, é muito importante que a gente detecte a presença de IgM ou IgA. Por quê? Porque são anticorpos que não passam a barreira placentária. Então, a IgM da mãe não vai passar para o feto. Então, a IgM e a IgA, que são detectadas na criança, são de produção da própria criança. Então, confirmam a infecção da criança. Por sua vez, a IgG, ela passa pela placenta. Então, a IgG tem uma interpretação que a gente deve levar em consideração, que pode ter anticorpos maternos junto com os anticorpos da criança. Então, a IgM e a IgA, a vantagem é que, como elas não passam a placenta, a detecção delas confirma a infecção. Porém, quando a gente analisa a sensibilidade desse teste, a sensibilidade ela pode variar de menos de 20% até 85%. A especificidade também pode ser de 40% a 100%, também tem reação cruzada. Na primeira semana de vida, pode acontecer o que a gente chama de escape placentário, e aí contaminação do sangue da criança pelo sangue materno. E esse escape placentário pode levar a uma IgM falso positivo. Então, vocês veem que um exame negativo não exclui o diagnóstico. Um exame positivo, após a primeira semana de vida, confirma o diagnóstico, na grande maioria dos casos. No caso da IgA, é o mesmo raciocínio, que é um anticorpo produzido pela criança, não passa a placenta, demonstra infecção aguda, cuja sensibilidade também é parecida com a IgM, de 50% a 70%, né? Também um exame negativo não exclui o diagnóstico. A grande maioria dos serviços, né, de referência acaba adotando a somatória de métodos para aumentar o valor preditivo positivo do diagnóstico, né, do teste. Então, acaba somando IgM e IgA, o que eleva a chance de acerto para 70%. Então, tanto a IgM quanto a IgA, a maior sensibilidade desses métodos, ela é nas primeiras 2 semanas de vida, porque depois é um anticorpo que vai acabar sendo degradado, ocorre a diminuição da sua produção no decorrer das semanas, e aí ele não é mais detectado. Então, tem que ser realizado precocemente esse exame. Com o teste do pezinho, que já foi autorizado, aprovado, né, pelo SUS em 2020, com a ampliação do teste do pezinho, é possível, então, que através de um papel de filtro, né, você consiga transportar esse exame para serviços de referência, transportar esse material para serviços de referência de uma forma prática, né, e realizado, então, o ELISA de captura, que tem uma excelente sensibilidade e especificidade, para detecção
de infecção naquelas crianças cujas mães, principalmente, então, eram suscetíveis, né, e se infectaram muito próximo ao parto. Então, para os serviços que ainda não fazem a sorologia na hora do parto, da gestante suscetível, o teste do pezinho vem a somar como mais uma oportunidade de diagnóstico da criança que se infectou, tá? Então, ele é importante principalmente, né, para aquelas que perderam a oportunidade de fazer pré-natal ou que adquiriram a infecção muito próxima ao parto. Por que a IgM ela não tem uma sensibilidade como a gente gostaria na criança? Existem algumas explicações para a IgM vir falso negativa nas crianças infectadas, né? Tem uma sensibilidade abaixo do que a gente gostaria. Primeiro, porque o tratamento da mãe vai afetar a produção, né, a cinética de anticorpos. Então, muito provavelmente, a criança que já recebeu o tratamento intraútero, você vai ter uma diminuição da produção de anticorpos e quando ela nasce, ela pode já ter um IgM negativo. Isso é mais importante para gestantes tratadas com esquema de sulfadiazina e pirimetamina, mas também acontece com as gestantes tratadas com espiramicina. As gestantes que têm melhor adesão ao tratamento, isso vai ser mais frequente, lógico que o feto vai estar tratado já, né? E também depende do estágio da gravidez. Aquelas gestantes que se infectam muito precocemente e o feto já produziu a sua IgM, ao nascimento ele não tem mais IgM sendo produzida. Pode nascer, inclusive, com títulos baixos de IgG. Então, a infecção que aconteceu na primeira metade da gestação, em especial nos primeiros meses da gestação, você pode ter uma IgM também negativa já em função do tempo decorrido. Outra questão que afeta a produção de IgM e IgA é o início do tratamento também da criança precoce. Então, se você começar o tratamento do bebê precocemente, vai ter uma inibição da multiplicação dos taquizoítas e exposição menor dos antígenos, portanto, menor estímulo para a produção de anticorpos. Crianças que são tratadas, a gente costuma ver naturalmente durante o tratamento uma queda do título de anticorpos IgG, só pelo tratamento. Em relação ao benefício de tratamento, né, eu já mostrei alguns do tratamento materno, agora vou mostrar para vocês alguns, além do tratamento materno, também do tratamento da criança. Então, esse é um estudo realizado em Goiânia, tá? Em que eles analisaram, né, a sensibilidade dos métodos, né, de PCR, IgM e IgA em crianças, e eles viram que as mães, cujas mães foram tratadas em relação àquelas que não foram tratadas, né, a sensibilidade dos métodos, né, das tratadas foi menor, como esperado, né, como eu mostrei para vocês, e a literatura fala, né. Então, das mães que foram tratadas, a positividade dos exames era menor. Porém, das mães tratadas, 70% das crianças eram assintomáticas. Por sua vez, aquelas não tratadas, que foram 24%, 68% dos seus bebês eram sintomáticos. Então, o tratamento materno, ele vai atrasar a resposta fetal, diminuir a sensibilidade dos testes? Vai sim, vai ser mais difícil de fechar o diagnóstico. Por outro lado, vai ser um benefício enorme tratar mais as mães, né, e precocemente, para diminuir as sequelas, né, para a criança, tá? Então, para você fechar o diagnóstico da criança cuja mãe é tratada, é necessário realizar vários testes sorológicos, inclusive parasitológicos, de todas as crianças cujas mães foram tratadas para tentar definir o caso. Aqui eu mostro os títulos de anticorpos IgG, né, o perfil de IgG, durante o segmento de uma criança. Então, essa linha azul são os anticorpos da criança infectada, essa linha verde, os anticorpos da mãe, e a linha vermelha são os anticorpos que a gente dosa, que, na verdade, são a somatória dos dois anticorpos. Então, se a gente fosse dosar só os anticorpos da mãe, eu veria isso, que os anticorpos vão caindo no decorrer dos meses da criança. E se eu conseguisse dosar só os anticorpos da criança, eu veria isso, da criança infectada sem tratamento, né?
um aumento progressivo dos anticorpos. Porém, o que a gente dosa é isso aqui. Então, nos primeiros meses de vida, você vai ter os títulos de anticorpos que levemente caem e depois, se a criança persistir sem tratamento, eles vão ascender. O PCR, então, a reação em cadeia de polimerase, pode ser realizada nessas crianças. Como eu mostrei, ele pode ser realizado em vários materiais. Os estudos em criança, né, para definição da infecção congênita, têm sido feitos em placenta, sangue, líquor e até em urina. E em sangue de cordão, a sensibilidade desse método é muito baixa. Sangue de cordão é um material que não se utiliza mais na maior parte dos serviços, porque é um material que costuma ser hemolizado, é um material cuja presença da geleia, né, do cordão, interfere na leitura do exame, então, um exame que não tem sido realizado para métodos sorológicos. Realmente, sempre se prefere o sangue periférico, tá? Mas em crianças sem medicação, com menos de 3 meses de vida, o PCR pode dar uma positividade em torno de 50%. A gente precisa evoluir muito ainda em relação a esse método. Quais são os melhores primers, né? Principalmente no Brasil, que a gente tem cepas muito distintas das cepas dos Estados Unidos e da Europa, tá? Então, a gente precisa evoluir mais nesse método para melhorar a sensibilidade diagnóstica. Então, para hoje, o que a gente tem, na grande maioria dos serviços, para finalizar, para definir o diagnóstico da criança? A presença de IgM ou IgA, anti-T-bond, em crianças com menos de 6 meses de vida, ou um aumento progressivo dos títulos de IgG durante o segmento ambulatorial, em amostras seriadas, e aqui vale ressaltar que você tem que fazer esse exame sorológico com a mesma metodologia e no mesmo laboratório. Então, não pode comparar métodos diferentes. Se eu vou ver quimiluminescência no laboratório X, a segunda amostra tem que ser quimiluminescência no mesmo laboratório X, para que eu possa comparar os resultados e ver se os anticorpos estão em ascensão. Outra maneira de definir o diagnóstico é a persistência de anticorpos IgG após os 12 meses de vida, uma vez que com essa idade todos os anticorpos da mãe, já foram eliminados, e aí a persistência de IgG significa realmente anticorpos produzidos pela própria criança. Ou então, né, a detecção por PCR em amostras de líquido amniótico ou qualquer outra amostra da criança, ou a detecção de parasita na placenta, né, ou por biópsia de cistos, né, como eu falei, em placenta ou em tecido fetal, no caso de aborto, ou então em amostras da própria criança, de tecido da própria criança, tá? Seguindo para o tratamento dessa doença ainda é durante 12 meses, é um tratamento prolongado, porque com a suspensão do tratamento, o parasita volta a replicar e a lesar tecidos, o que ainda pode acarretar em sequelas. Então, o tratamento deve ser durante o primeiro ano de vida, que é a fase de maior desenvolvimento do bebê. Então, o tratamento é durante 1 ano, com esquema de sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? A pirimetamina, ela deve ser dada durante 6 meses de uso contínuo, diário, e depois ela pode ser espaçada para 3 vezes por semana. Alguns autores já relatam, né, boas experiências com o tratamento da pirimetamina já 3 vezes por semana, a partir do 4º mês de vida, em crianças com infecções subclínicas, então, sem manifestações graves da doença. A pirimetamina deve ser dada numa dose maior, durante 2 dias, e após numa dose de 1 quilo dia, uma vez ao dia. A sulfadiazina é de 12 em 12 horas, numa dose de 100 quilo dia, no mínimo de 80 quilo dia. O ácido folínico deve ser administrado 3 vezes por semana. Por protocolo, a dose é de 10 miligramas, uma vez ao dia, 3 vezes por semana. Porém, a gente sabe que a apresentação comercial desse medicamento é de 15 miligramas. Então, na grande maioria das vezes, a gente administra 15 miligramas por dia, 3 vezes por semana.
As crianças que têm lesão ocular ou que foi detectado no líquor uma proteína muito elevada, acima de 1 grama por decilitro, devem receber associação de corticoide ao tratamento para diminuir o processo inflamatório e as sequelas. E aí pode ser ou na forma de prednisona ou de prednisolona. E é mantido o corticoide até que haja regressão desse processo inflamatório, melhora da proteína licórica, para depois reduzir a dose do corticoide. Vocês repararam que eu sempre falo que o tratamento com sulfapirimetamina está associado ao ácido folínico. Por quê? Essas duas medicações, sulfadiazina e pirimetamina, elas atuam nos passos metabólicos do toxoplasma. Então, aqui a gente vê que a sulfadiazina, a semelhança das outras sulfas, atua nessa enzima sintetase que permite a conversão. Aqui tem um erro aqui desse sulfonetoxazol, pessoal, desculpa, tá? Ele teria que estar aqui para frente, desconfigurou, tá bom? Ele permite a mudança, né, do PABA em ácido fólico. Então, a sulfadiazina, a sulfadoxina e o sulfonetoxazol, ele faz com que o PABA se converta em ácido fólico, atua nessa enzima. Porém, para o ácido fólico atuar, ele tem que estar na forma de folínico. E para que isso aconteça, precisa dessa enzima redutase, que é o segundo passo onde a pirimetamina atua. Então, a pirimetamina e a trimetoprima atuam exatamente aqui, ó, nessa segunda enzima. Então, é um duplo bloqueio metabólico. E uma vez que o ácido folínico não é produzido, não tem ácido folínico para síntese de ácidos nucleicos, proteínas e a morte celular. Portanto, daí o toxoplasma morre, tá? Acontece que isso também vai ocorrer nas nossas células, porque ocorre a toxicidade desses medicamentos também para as nossas células. Então, para que isso não ocorra, a gente administra o ácido folínico para o paciente. Então, você vê que já administra o produto final, para que não tenha o bloqueio, né? Então, por isso que não adianta dar ácido fólico, tem que dar o folínico, ok? E aí, com ácido folínico, nós, seres humanos, aproveitamos o ácido folínico, conseguimos absorvê-lo e evitamos os efeitos colaterais dos medicamentos. O parasita não consegue fazer isso, tá? O toxoplasma não consegue absorver o ácido folínico administrado. Por isso que a gente se beneficia do ácido folínico associado à sulfadiazina e à pirimetamina. Caso a paciente, né, a criança ou a gestante, né, apresente uma toxicidade medular, o que pode ser feito? Pode ser trocada a medicação. No caso da criança, a primeira escolha é a espiramicina, e os pontos para que a gente precise trocar, né, em termos de toxicidade medular, são hemoglobina menor do que 8, segmentados menor do que 500 e plaquetas menor do que 50.000. Então, nesses casos, você tem que suspender temporariamente a medicação, trocar para espiramicina, no caso da criança, aumentar a dose do ácido folínico, se ela está 3 vezes por semana, passa diário, se ela está 15 miligramas por dia, aumenta de 5 a 10 miligramas, e vai tateando com hemograma de controle, tá? A espiramicina para criança, a dose recomendada é 100 kg dia, de 12 em 12 horas. Outras opções de tratamento para criança seriam a clindamicina e a azitromicina, porém ainda não tem estudos de eficácia. Então, seriam medicamentos que poderiam ser usados temporariamente, principalmente para aquelas crianças que têm comprometimento grave de sistema nervoso, uma vez que a espiramicina não passa bem a barreira licórica. Então, a clindamicina seria uma opção para essas crianças com comprometimento de sistema nervoso central. Porém, vale ressaltar que ainda não tem estudos que demonstrem eficácia desse tipo de tratamento. Ainda a recomendação de tratamento é a sulfadiazina, pirimetamina, ácido folínico, ajuste de dose de ácido folínico, sempre que necessário, e
troca temporária para espiramicina até recuperação medular. Aqui mostrando as reações adversas em pediatria, né, a gente tem essa revisão sistemática que fala, né, agora de 2017, que fala do perfil de segurança, né, da pirimetamina, que das medicações é a que costuma dar mais, então, mielotoxicidade, né, em três tipos de tratamento, né, na encefalite, por toxo, na toxo ocular e na toxo congênita. O que a gente vai falar aqui é em relação à toxo congênita. Então, quais foram as frequências de reações diversas dessas crianças que foram submetidas ao tratamento com sulfa, pirimetamina e ácido folínico? Foram 3 estudos analisados, 900 lactentes, e que a duração do tratamento foi de 1 ano. Eles seguiram essas crianças por 6 meses e algumas até durante anos. Eles observaram que a toxicidade medular foi bastante frequente, ela ocorreu em 76% dos estudos, foi encontrado neutropenia em 1 a 45% dos estudos, das crianças, perdão, com 7 de 13 estudos, então metade dos estudos houve relato de algum episódio de neutropenia, a anemia também foi relatada, né, de menos de 1 até 50%, e plaquetopenia numa frequência mais baixa, de menos de 10%. E bastante criança com eosinofilia. Às vezes você encontra isso no ambulatório, durante segmento, aumento dos eosinófilos, né? De efeitos gastrointestinais, náusea e vômito, e diarreia, e dermatológicos numa menor frequência. Outras reações, como elevação de bilirrubinas, hepatite medicamentosa, foi bastante infrequente, então, de 1% até 13%, então foi mais rara. Então, realmente, a toxicidade medular é a mais frequente e é uma reação adversa que a gente pode prever, né, durante o acompanhamento, né, com hemograma seriado. Então, é muito importante que se faça o acompanhamento desses pacientes. Então, de uma forma resumida em relação ao segmento, o que fazer com aquele recém-nascido cuja mãe é suscetível? Então, solicita a sorologia na maternidade, verifica os resultados depois, escolhe o teste de pezinho, né? O que fazer com o recém-nascido cuja mãe tem uma infecção descartada? Você avaliou durante a gestação e era um IgM falso positivo, descartou. Era uma avidez forte no primeiro trimestre, a gestante já era imune previamente. Não, só vai investigar essa criança se o bebê tiver algum sintoma. Então, se o bebê nascer com alguma hepatospleno, tiver alguma intercorrência no período neonatal, você vai investigar, considerando a possibilidade, que é extremamente rara, de uma infecção em uma gestante imune previamente, tá? Eu estou falando de gestantes imunocompetentes novamente, tá? Então, aí entra no diagnóstico diferencial das demais infecções congênitas, um bebê sintomático, então você tem que investigar nesses casos também toxoplasmose. Então, só se a criança estiver sintomática de uma mãe que você descartou a infecção na gestação. E no caso de um recém-nascido cuja mãe tem uma infecção confirmada, provável ou suspeita, você colhe a sorologia variada na maternidade, faz um exame de fundo de olho, um ultrassom, então você faz a investigação básica inicial ainda na maternidade, notifica o caso, colhe a sorologia para toxoplasma, de preferência IgM e IgA, e faz todo o rastreio do bebê. Se você já tiver o resultado da sorologia na maternidade e vier não reagente, não vai tratar. Se você não tiver o resultado da sorologia na maternidade, mas é um bebê totalmente assintomático, você agenda um retorno no ambulatório para ver esse exame e definir se o bebê vai ou não precisar tratamento. Se a sorologia vier não reagente no seu retorno ambulatorial, com um bebê totalmente assintomático, repete a sorologia em 1 mês, para avaliar se os títulos de anticorpos continuam caindo ou se vão ascender. Então, faz segmento sorológico dessa criança e clínico. Essa criança precisa reavaliação também de exame de fundo de olho. Então, já a quarta possibilidade seria o quarto cenário, né, de um recém-nascido sintomático,
que você tem ao nascimento sintomas, ou que ele tem alteração do rastreio inicial no fundo de olho, ou um ultrassom alterado, ou que você já tenha detecção de IgM ou IgA reagente na maternidade. Além da sorologia pareada, você vai colher todo o rastreio restante inicial, com exames laboratoriais, hemograma, enzimas hepáticas e líquor. Se você tiver um líquor alterado, é preferível realizar uma tomografia, ou então, se você tiver alguma complicação ou ressonância, né, caso você tenha disponibilidade de ressonância, ou então, se tiver alguma complicação neurológica, como convulsão, né, alguma paresia, ou macrocefalia, ou microcefalia, também é recomendado realizar uma tomografia ou ressonância. Ou então, se o seu ultrassom transfontanela for duvidoso, também pode se complementar a investigação com esse exame de imagem. Todos esses bebês devem fazer avaliação auditiva, né, o potencial evocado, e iniciar o tratamento, além de notificar o caso. É um bebê que, se for de alta, tem que retornar, se não persistir na maternidade, né, por alguma outra intercorrência, ele tem que voltar dentro de 7 dias com um novo hemograma no ambulatório. Aí, no ambulatório, você vai manter o tratamento, né, avaliar esse hemograma, e repete o hemograma em 2 semanas, solicitando uma nova sorologia para acompanhamento sorológico, tá? E depois, com um hemograma estável, a criança bem, você faz hemograma mensal. E sempre manter o segmento com o oftalmologista, também com a fonoaudióloga, realizando BERA, periódico. Devem ser realizados esses exames de preferência, fundo de olho BERA trimestral, e aquelas, no início do acompanhamento, as crianças infectadas, depois de 2 anos de idade, você pode passar para semestral, e depois, na idade escolar, anual. Mas são pacientes que têm que fazer acompanhamento de exame oftalmológico durante muitos anos. O BERA deve ser também trimestral, depois semestral, e depois, a depender de cada caso, conforme a necessidade. Tá? Aí a criança vai ficando maior, caso ela tenha alguma indicação, poderia fazer audiometria. O neuropediatra deve acompanhar as crianças com complicações neurológicas, né, assim como demais especialistas, para estímulo, né, para redução das sequelas dessa criança. Para finalização do caso, o fechamento do caso, em termos de vigilância, fechar a ficha, né? O que a gente define um caso suspeito? É aquele cuja mãe é suspeita durante a gestação, a criança tem uma clínica suspeita, mas pode ser outra infecção congênita, e tem exames de imagem também que sugerem, né, mas a criança tem IgM não reagente. Então, esse é um caso ainda suspeito ou investigação. O que é um caso provável? É a criança que tem IgM indeterminada ou não reagente, o IgG está reagente, mas não subiu, está estável, ou então a criança foi a óbito, você não teve a oportunidade de definir, tem imagens e manifestações sugestivas de infecção congênita, mas você não teve a possibilidade de excluir outras infecções, e ela ainda não completou 1 ano de idade para que você visse, né, a IgG após 1 ano. Então, esse é um provável. O que é um caso confirmado? É a criança com IgM ou IgA reagente, IgG em títulos ascendentes ou persistentes após os 12 meses de vida, ou quando você tem a presença, né, de PCR positivo para o TEGOND em amostras, né, de líquido amniótico ou de tecidos ou outras amostras da criança. Lesões compatíveis, retinocoroidite, hidrocefalia, calcificação cerebral em criança que você afastou outras infecções congênitas e cuja mãe teve toxoplasmose, né? O caso descartado é aquele que a criança negativa a IgG após 1 ano de vida, tem IgM e IgG não reagentes, e aquela criança que você acompanha ambulatorialmente, durante o segmento ambulatorial, você consegue, né, ver, através de sorologia, 2 amostras negativas, né, no intervalo mínimo de 1 mês, entre uma e outra, de IgG e IgM. Então, as amostras seriadas negativas, pelo menos 2 negativas,
você também descarta o caso. Lembrando que, então, uma vez que essa criança não adquiriu tóxico congênito, é uma criança suscetível, ou seja, ela pode adquirir toxoplasmose no decorrer da sua vida. Isso tem que ser explicado para a mãe, certo? De benefícios de tratamento, mesmo quando a criança perdeu a oportunidade, né, de receber o tratamento intraútero, ou seja, a gestante não tratou, tem esses 2 estudos aqui que demonstram, né, a importância do tratamento, mesmo que não se tratou intraútero. Então, a gente vê uma corte de Chicago, né, eles fizeram um acompanhamento de 38 crianças que não trataram, e 72% dessas crianças tiveram uma nova lesão ocular. Então, poderiam ter sido tratadas porque elas desenvolveram novas lesões pela falta de tratamento. E essa mesma corte acompanhou essas crianças por mais de 10 anos, mostrando que 50% delas tinham lesão ocular com mais de 10 anos de idade. Aí eles viram uma outra corte de 1.000 crianças tratadas. E dessas 1.000 crianças tratadas, 10% só tinham novas lesões no segmento, tá? E 40% com mais de 10 anos de idade. Então, para quem não tratou era 70%, para quem tratou, 10% de nova lesão ocular. Então, porém, ainda uma frequência elevada de quem tinha lesão de ter uma reativação, mostrando a importância de segmento dessas crianças a longo prazo. Basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu deixo aqui as referências, são várias referências, eu acho que o pessoal pode disponibilizar depois as referências para vocês, tá? Tanto da tóxico gestacional, quanto da tóxico congênita. E agradeço aqui a oportunidade de poder compartilhar com vocês essas aulas.